Muito bom dia para você que acompanha aqui a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 9 de setembro. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar. O endereço você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com. E além de você acompanhar toda a programação ao vivo aqui da TV Mar, vai também poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, vale a gente lembrar que nós também estamos presentes lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida. Aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e que tem, cobertura odontológica. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse aqui a gente confia. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então a Gazeta de Alagoas de maneira digital agora, pois é, acompanhando aí as novas tecnologias, e você pode acompanhar então também do teu celular, do teu computador, do teu tablet, acessando www.gazetadealagoas.com, e a gente confere aqui na telinha quais são os principais destaques de hoje. Em meio à pandemia, a balança comercial alagoana acumula déficit de mais de 1 bilhão no ano. Acordos em Alagoas preservam mais de 160 mil empregos. TRE aqui de Alagoas inicia a preparação de mesários para as eleições. FPM tem recuo de quase 40% no primeiro decênio. Alerta a Associação dos Municípios aqui alagoanos. Aumento no preço de alimentos assusta consumidor. Casos em queda após 4 meses, número diário de infectados por Covid-19 aqui em Alagoas fica abaixo de 100. Pacientes e profissionais denunciam caos no HGE. E a gente tem aqui também outras informações. Estado registra a terceira pior taxa de isolamento do país no feriado. Cobertura vacinal de crianças este ano no estado fica em 44,14%. Número pequeno e a gente precisa acender esse alerta, né? Vamos então fazer essa cobertura vacinal. Equatorial realiza feirão para quitar contas em atraso aqui no estado de Alagoas. E a gente agora vai falar um pouco sobre essa situação da pandemia do novo coronavírus que fragilizou as relações trabalhistas também na educação. Na análise de Arnaldo Ferreira de hoje, nós vamos conhecer um esquema adotado por algumas faculdades particulares que pode se estender para a rede pública de ensino, o que acende um alerta. A gente vai ver agora aqui no vídeo de Arnaldo Ferreira. Vamos conferir. Eu quero fazer um alerta que pode ser útil para o Núcleo de Educação do Ministério Público Federal, estadual também, as autoridades de Alagoas ligadas à educação, notadamente à fiscalização dos estabelecimentos particulares. Esses, com sede, a matriz, no Rio de Janeiro, São Paulo e até em estados do Nordeste, eles estão adotando um esquema de professor âncora. Demitem os alagoanos, os professores de Alagoas, ou então fazem proposta de redução de salário e de jornada para mantê-los na folha e assim não chamar a atenção do Ministério Público do Trabalho, nem do Ministério Público Federal e Estadual. Dos núcleos ligados à educação. Como é que funciona o esquema? Eles mantêm um professor só, dando aula para vários estados. Daí, só usa o nome e o prédio, que pode ser alugado o próprio. As faculdades estão cheias deste esquema que só funciona com o sistema remoto. Não precisa das aulas presenciais por conta do risco de contaminação do coronavírus. Os estabelecimentos decidiram que não terão aulas presenciais este ano. Para 2021, ainda estão elaborando
a estratégia que deve se manter de forma remota. Se essa moda pegar, os monitores da Secretaria de Estado da Educação, que é em torno de 5 mil, podem ser as próximas vítimas. Já houve uma ameaça da secretária de Educação que está sendo investigada pelo Núcleo da Educação do Ministério Público Estadual. Para a moda pegar, é só um pulinho. Pois é, né? Perigoso, gente. E olha só, Viderlan Araújo vem ao vivo agora na nossa programação, trazendo alguns detalhes sobre uma operação da Polícia Federal que acontece neste momento no Rio de Janeiro, com desdobramentos aqui no estado de Alagoas. Muito bom dia para você, Viderlan. Quais são as informações preliminares que vocês têm? Olha, Polane, um abraço para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, canal 525, pela NET, claro, pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Desde as primeiras horas de hoje, o que nós tomamos conhecimento é que a Polícia Federal está realizando ações aqui em Maceió e também em outras regiões do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, como parte de um processo de investigação com escritórios de advocacia. Aqui, por exemplo, neste centro empresarial, a informação de que nós recebemos é que desde as primeiras horas de hoje, alguns agentes da Polícia Federal ocuparam, por exemplo, parte de uma das salas do segundo andar, trazendo exatamente detalhes a respeito de situações que são relacionadas a essa operação. O que é que nós temos hoje para poder passar? A informação que nós recebemos hoje é que existe exatamente uma certa restrição para o acesso interno aqui no prédio. Existe exatamente agentes da Polícia Federal que estão dentro de uma sala no segundo andar, que é a sala exatamente que não tem nenhum tipo de identificação. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ir no segundo andar, verifiquei que não havia nenhuma identificação do escritório de advocacia, o que é um procedimento de praxe para centros empresariais, para salas comerciais. Não tem nenhuma identificação e a porta estava ainda entreaberta. Num segundo momento, quando nós passamos do segundo andar, a porta já estava fechada. Conversamos com alguns funcionários, esses que não quiseram se identificar, mantendo inclusive essa identidade preservada. Eles passaram para a gente o seguinte, que tem pelo menos 4 agentes da Polícia Federal dentro desta sala, mas não trouxe nenhuma informação. Perguntei também se havia alguma identificação a respeito do nome do proprietário da sala para saber do que se tratava exatamente essa operação. E até agora também ninguém passou essa informação de forma concreta para a gente. Tentamos o contato com o pessoal da assessoria da Polícia Federal, mas como todos sabem, a operação da Polícia Federal, eles não trazem muitos detalhes para poder falar a respeito desse assunto, somente em entrevista coletiva. Fazendo uma união diante de informações que nós recebemos, principalmente da produção da equipe da TV Mar, canal 525, de que essa operação também ocorre no Rio de Janeiro e São Paulo, nós fomos apurar alguns fatos e neste exato momento também recebemos a informação de que há a presença de agentes da Polícia Federal em outro centro empresarial daqui de Maceió. Essa informação nós estamos apurando, mas se ocorrer exatamente essa confirmação, a nossa reportagem, a nossa equipe vai trazer mais detalhes dessa operação que ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Alagoas, que investiga exatamente situações supostamente ilícitas com escritórios de advocacia. Eu volto daqui a pouco com outras informações a respeito desse assunto ainda hoje no TV Mar News. Segue você no início do programa, Porlândia. Até já. Muito obrigada, Viderlan, pelas informações. Uma operação da Polícia Federal que ocorre desde as primeiras horas da manhã de hoje aqui no empresarial The Square, que fica aqui na Mangabeiras, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente volta trazendo mais informações, os desdobramentos dessa operação à medida que as coisas forem apurando. E olha só, gente, a gente agora traz para vocês uma situação que todo motorista tem percebido, né? O valor do combustível tem crescido e aí muita gente tem optado por colocar GNV em seus veículos. Será que realmente a economia vale a pena? A gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. O gás natural veicular está sendo a opção mais econômica para os motoristas alagoanos. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, essa economia pode chegar a 48%. O gás natural hoje tem se apresentado como o combustível mais econômico dentre as opções que os motoristas alagoanos têm, né?
rodar com GNV, ele é cerca de 43% a 48% quando você compara com a gasolina e com o etanol. Então isso é uma economia muito significativa para todos aqueles que rodam todo dia. Colocar o gás veicular exige um investimento. Lá na frente também o consumidor reclama e paga um pouco mais caro do que em outros estados, até vizinhos de Alagoas, mas em compensação tem vantagens na hora do IPVA. Isso. O kit, ele deve ser o kit adequado a cada tecnologia de motor, né? Você tem aí as gerações de carros com sistema de injeção carburador, depois a injeção eletrônica multipoint, monoponto e agora os carros mais modernos com injeção direta. Então, cada tipo de tecnologia dessa requer um kit de gás natural adequado e os preços, obviamente, variam de acordo com essa tecnologia. Se fizermos uma comparação entre consumo e custo-benefício, o gás natural para com a gasolina, para com o óleo diesel ou mesmo com o etanol? Comparando com o etanol, a economia beira os 50%. Né? E qual é a diferença que você tem? Um carro, por exemplo, 1.0 que faz 10 km com 1 litro de gasolina, esse mesmo carro, esse mesmo motor rodando com etanol vai fazer na ordem de 7 km com 1 litro de etanol. E quando você adapta esse carro para o GNV, ele consegue ter um rendimento ainda maior, chegando a fazer 12,5 até 13 km com 1 metro cúbico de gás. Para calcular não é tão difícil assim se a gente for para a ponta da caneta mesmo. Não é difícil, não é difícil. A regra básica é o seguinte, é você fazer a conta considerando o rendimento do combustível e valor de cada combustível. Por exemplo, gasolina custando R$ 4,40, um carro fazendo 10 km com 1 litro, você vai ter o custo do quilômetro rodado, R$ 4,40 dividido por 10. Quando você faz essa conta com o gás natural, que custa em média R$ 2,80, R$ 3,00, com um consumo, com um rendimento um pouco maior, da ordem de 12, 13 km com 1 metro cúbico, você consegue chegar aí a um custo do quilômetro rodado da ordem de 23 centavos. Então isso dá uma economia muito significativa em relação aos combustíveis líquidos. E o consumidor alagoano já sentiu no bolso essa economia? Para nós, motorista de aplicativo, ele é compensador, até por conta do valor dele para a gasolina. A gasolina ou outros combustíveis fósseis, vocês podem perceber que eles têm aumento desacelerado, né? E a gente não consegue acompanhar em termos de lucros e despesas. Mas tem um porém. Nós pagamos impostos para instalar o GNV, nós pagamos revisões para instalar esse GNV e não vemos nenhum apoio dos governantes ou até mesmo da sociedade em si. Então, para um combustível que não agride o meio ambiente, que não tem nenhum tipo de CO2 emitido na atmosfera, a gente poderia ter mais incentivo e mais liberdade em uso desse combustível. Então, o GNV ainda é uma boa opção para nós. Eu só uso GNV no meu carro. E outro preconceito que tem de que o meu motor isso, que o meu motor é aquilo, isso é descartado. Porque eu uso o GNV há 3 anos, meu carro está perfeito, mas a gente fica num impasse de não investir nesse sistema, justamente por esses impostos, justamente pelo incentivo governamental que nós não temos. Somos abatidos em uma parcela do imposto, do IPVA, como vocês sabem, mas pagamos a revisão anualmente. Então, ainda tem uma vistoria que gera custos, né? Anualmente você tem que fazer essa vistoria. Então é uma coisa que você deixa de gastar em um lado, mas está gastando do outro. Chega realmente mais de 40% ou 43% em relação à gasolina? Chega. O meu carro é 1.0, ele chega a 45% a 50% do consumo de fosse um combustível fóssil, né? E se você for usar o etanol, aí é que aumenta mais ainda em relação ao consumo. Então, poxa, eu acho que é viável para a cidade, é viável para os motoristas de aplicativo e para a sociedade que não está respirando um ar tão poluído que está o nosso, né? Pois é, né? Combustível menos poluente, mais economia também para a gente. E aí cabe a você fazer a sua decisão se coloca ou não. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.